Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que você precisa se atentar para perceber se o seu filho está manifestando atraso na fala. Mesmo que você tenha ido no pediatra, que o seu vizinho, que a sua mãe, que o seu pai, que o seu marido, se você é o esposo, que a sua esposa, que alguém da sua família ou algum amigo diga para você que não tem nada, que o próprio pediatra, como eu disse, diga para você que tá tudo bem, que cada criança tem seu tempo. Ou frase que eu tenho dificuldade de ouvir é essa, porque cada criança não tem seu tempo. E nesse vídeo de hoje, você vai se atentar a um resuminho muito assim básico, mas essencial para você saber, opa, apesar de estarem falando para mim que tá tudo bem, eu estou com o coração inquieto e eu vou procurar um profissional especialista em linguagem, que atue com linguagem, que no caso é o fonoaudiólogo, para avaliar melhor o meu filho, minha filha, e depois, se esse profissional perceber que tem outras questões que justifiquem esse possível atraso, né? Depende da avaliação, esse profissional vai encaminhar para um neuropediatra, enfim. Então, fica aqui até o final desse vídeo, porque eu vou contar um pouquinho do que você precisa saber, resumidamente, de essencial para perceber se o seu filho ou sua filha está apresentando atraso na fala e na linguagem. A criança, ela já se comunica ao nascer, certo, pessoal? Então, uma criança, quando ela nasce, ela se comunica através do choro, ela se comunica com o passar dos meses, né? Com os risos. Quando você sorri para ela, ela sorri também. Ela se comunica com o olhar na hora da amamentação, até quando a mãe está amamentando, ou está até mesmo, né, com a mamadeira, aquelas mães que por algum motivo não conseguem amamentar, mas a criança troca esse olhar. Ela chora quando tá com fome, quando tá com frio, quando tá doendo, quando tá com cólica, quando ela tá com denguinho. Então a criança se comunica muito além da fala, já desde o nascimento. Ok? Então, isso é um ponto. Com 4, 5, 6 meses, vamos dizer assim, com 5, 6 meses, a criança já começa os balbucios. Então, mamá, papá, papá, mamá, da, da, da. Antes disso, com 4, ela pode até fazer os sons guturais. Sabe? Então, ela vai emitindo esses sons e segue olhando, segue procurando onde está a mamãe, o papai, tá? Segue tendo essa interação olho no olho. Depois, com 9 meses, esse bababá, dadadá, mamamá, começa a aumentar, esse balbucio começa a aumentar. E outras vogais começam a se manifestar aí nessas emissões de sílabas, consoante com outras vogais que não só o A, por exemplo, né? Então vamos pro E, pro I, pro O e pro U. Depois disso, com 1 ano, a criança começa a falar as primeiras palavrinhas pequenas, curtas, monossílabos, dissílabos, que sejam palavras mais comuns à vida dela, o que ela mais ouve no dia a dia, e essas palavras têm sentido comunicativo. Então, aquele mamamá com 9 meses, com 6 meses, é mamãe com 1 ano, e é para chamar a mamãe. Certo que antes não tinha essa função, era apenas uma replicação de sons de sílabas que ela ouvia, ok? Dentro das palavras que ela ouvia no contexto social dela. E essa interação vai aumentando. Ela já aponta, com 9 meses, aponta para o que ela quer. Com 11 meses, você pede para ela apontar um determinado item que você quer. Você quer qual? O azul ou o rosa? E ela aponta. Né? Um exemplo, ela aponta para mostrar algo que ela quer, com 9, 10, 11 meses isso fica muito intenso. Ela faz imitações já com 1 aninho de dancinhas, de movimentos sociais do parabéns, por exemplo, até antes disso, com 11 meses. Algumas crianças com parabéns batem palminha até antes, um exemplo. Então, ela faz vários contextos sociais, contextos comunicativos, comportamentos comunicativos, além da fala, ok? Com 1 ano e meio, a criança já está falando, com 1 ano e 2, vamos dizer assim, ela está falando umas 10 palavras. Com 1 ano e meio, ela está falando de 20 a 50 palavras. Depende da estimulação social daquela criança e também depende
de como ela está sendo desenvolvida neurologicamente, na questões da linguagem, enfim, mas em torno de 20 a 50 palavras, e toda semana essa quantidade de palavras vai aumentando significativamente, palavras com sentido comunicativo. É o momento que ela fica um papagaiozinho, ela repete tudo que a gente fala, vamos passear, passear, né? Com 2 anos, essa ecolalia, essa repetição, né, do final do que a gente fala, por exemplo, começa a diminuir, porque o repertório verbal dela aumenta demais. Ela vai para 200, 250 palavras, toda semana aumentando significativamente. Ela junta 2 palavrinhas. Você pergunta, onde está seu nariz? Onde está seu olho? Ela sabe os esquemas corporais. Cadê a mamãe? Saiu com a vovó. Cadê o papai? Foi trabalhar. Cadê o irmão? Tá na cozinha. Ela consegue ter essas noções e fazer essa troca de diálogo já nessa idade. Por isso que tende a ecolalia a não acontecer mais entre 2 anos e meio mais, e tende a diminuindo, né, para não acontecer mais, porque a criança já aumenta o repertório verbal, então ela não precisa mais repetir o final. Ela responde o que é perguntado. Com 3 anos, a criança está falando de 500 a 1000 palavras. Ela conta relatos passados, que foi no shopping, que comeu isso, que fez aquilo. Ela tem discurso. Já, ela utiliza os pronomes de forma muito bem adequada. Com 4 anos, ela já a ampliação de repertório verbal dela é muito grande, né? E ela já fala praticamente todos os fonemas corretamente. Com 4 anos, a criança só não fala o R vibrante de praia e de barata, que quem me conhece aqui sabe que eu tenho um curso instalando o R vibrante, vou colocar aqui na descrição do vídeo, se o seu filho tem dificuldade no R vibrante ou se você conhece alguém que tem dificuldade no R vibrante, porque eu ajudo a criança a instalar, se a criança já tem 5 anos, porque até 4, ok, com 5 anos a criança tem que estar falando tudo certo, esse é um detalhe. Voltando, com 4 anos ela já tem noção, já começa a ter noção de sentido figurado das coisas, de linguagem coloquial figurada, de piadas, fazer sapequices de duplo sentido. Com 4 para 5 anos ela já começa a entender isso. Então, eu fiz um resumão aqui, tá, gente? Tem muito mais informações, é claro, eu tô fazendo um resumo. Se o seu filho vai caminhando e destoa disso que eu tô pontuando, é claro que há alguma coisa e tem uma justificativa para isso. Principalmente logo nesse início, até 1, 2 anos. Por que que eu tô pontuando isso? Porque muitas vezes as mães esperam, mesmo que elas sintam no coraçãozinho que tem alguma coisa, elas esperam porque esses em torno que eu falei no início do vídeo falam que tá tudo bem, mas não está, porque a criança precisa falar e falar com sentido comunicativo. Se essa criança não tem comportamentos comunicativos adequados e também, consequentemente, não fala com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos e meio, você não pode esperar. Você precisa procurar ajuda o mais rápido possível. A gente sabe que quanto mais cedo a gente busca ajuda, melhor para essa criança se desenvolver com mais qualidade, com mais rapidez. A gente consegue ter diagnósticos precoces, porque há uma justificativa para isso acontecer. Será que é só estímulo mesmo? Ah, é a separação dos pais. Ah, é porque nasceu um irmãozinho. Será que é isso mesmo? Ou será que essa criança está apresentando sinais de algum transtorno do neurodesenvolvimento e está precisando de ajuda e você está perdendo um tempo precioso de neuroplasticidade cerebral aí para estimular o seu filho? Vou colocar também aqui na descrição desse vídeo o meu curso Brincando e Estimulando. Nesse curso eu vou pro chão aqui do meu consultório e ensino você a estimular esses comportamentos comunicativos, e eu mostro, pegando os brinquedos meus aqui no tapete do meu consultório, como você tem que ensinar a fala para sair em sílabas, palavrinhas, depois frases. É um curso bem completo, acesso de 1 ano. E aí, é claro, você vai buscar uma avaliação fonoaudiológica, vai buscar avaliação de outros profissionais, claro, e vai fazer terapia se o seu filho tiver um atraso. Mas você, mãe, você, pai, precisa estimular em casa. Porque quanto mais você replicar esse estímulo, tecnicamente falando, adequadamente falando, mais rápido e com maior qualidade o seu filho vai falar. Então, pessoal, se esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, ou se a você mesmo, não perde tempo não. Compartilhe com
com pessoas que podem ser ajudadas, mais famílias que podem ser ajudadas. E você, se é você que pode ser ajudado, se é o seu filho, sua filha, clica na descrição desse vídeo e começa hoje mesmo Brincando Estimulando. Tchau, tchau.